Por isso que nós temos a Bíblia. Às vezes parece um simples texto, mas é algo que serve para nos transformar. Que nem Jesus transformou a água em vinho. Então, se Jesus foi até aquele lugar, é porque era um ambiente que ele sabia que ele era bem-vindo. Amém. Amém? Glória. E Maria também era uma boa amiga. Eu fico pensando, talvez, da mãe daquela noiva, para ela tomar conta da situação, mas não só uma boa amiga. Maria sabia quem estava naquele lugar. E ela sabia que não era simplesmente o seu filho, mas era o filho de Deus. Amém. O filho de Deus vivo. Então nós precisamos tratar Jesus como Deus da nossa vida. Não somente como qualquer um, mas tratar Ele como Deus. E se Jesus é Deus, eu o respeito, eu o venero. Se Jesus é Deus, então eu reverencio, eu o adoro. Se Jesus é Deus, então eu crio na minha casa, na minha festa, um ambiente em que Ele seja adorado, em que Ele seja digno, magnificado, que Ele seja louvado. Oh, glória. Amém, Pai. Glória a Deus. E aí vai falar a palavra, então, que os discípulos também foram convidados, e isso é algo interessante. Porque às vezes a gente convida qualquer pessoa para estar na nossa casa, menos aquelas que são abençoadas por Jesus. E às vezes a gente falha nesse quesito, às vezes a gente tem mais comunhão com os filhos das trevas do que com os filhos da luz. E coisa boa é quando tem um filho da luz na tua casa, quando tu começa a conversar, jantar com Deus, vocês estão falando de Jesus, quando vê estão falando da palavra, quando vê glória a Deus para cá, aleluia, falar. Amém. Quando vê visitas ao teu culto. Aleluia. E veja que não foi os discípulos também, eram os aprendizes de Jesus. Amém. Estavam ali comendo pão com Jesus, aprendendo com Jesus. Porque onde Jesus chega, as bênçãos acompanham, a palavra acompanha. Amém. Onde Jesus chega, a sabedoria entra, os milagres entram. A palavra de Jesus vai dizer depois que até a sombra de Pedro curado, ele dizia, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho de tu levando. Oh, glória. Amém, Jesus. Porque ele é o Jesus. Amém. E aquela mulher convidou Jesus e os seus discípulos. Deus está colocando algo no meu coração agora. Porque esses discípulos também representam as lideranças da igreja. Quantas vezes estamos com problemas no nosso lar, contando para um vizinho, para um parente, nós não contando para o pastor, não contando para as lideranças, para os obreiros. E aí os obreiros não entram nos lares, não luxo, não oram, não aconselham. Quantas mulheres aqui que têm as lideranças que poderiam aconselhar vocês, os filhos? Amém. Então nós precisamos convidar Jesus, mas também precisamos convidar as pessoas que Ele tem usado, Amém. que Ele tem denominado para liderar. Oh, glória. Porque a palavra de Deus diz que a pior coisa que tem uma ovelha que não tem pastor, ela anda sem saber onde vai. Então nós precisamos aceitar as lideranças, aceitar Jesus no nosso lar, o exemplo dos discípulos na nossa casa. O versículo vai continuar falando que faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Ela reconheceu o problema na hora e ela pensou, ei, se tem alguém que pode resolver esse problema, é meu filho. Aleluia. Eu conheço as profecias, o Espírito Santo falou comigo, eu sei quem ele é, e uma hora ou outra ele vai ter que iniciar o seu ministério. Amém. Ela via ele como filho, mas ela sabia que ele era filho de Deus. Ei, se tem alguém aqui essa noite que pode resolver os teus problemas, esse alguém é Jesus. Amém. Então chame ele, Glória. convide ele, fale para ele, conta para ele o que tu precisa no teu coração. Sabe por quê? Porque Jesus olhou para ele e disse, mulher, que tenho eu contigo? Oh, glória. Que tenho eu contigo aqui nesta noite? Pergunta Jesus. O que tu queres que eu te faça? Amém. Amém. Quando eu era mais nova, eu li essa passagem e eu não entendi isso. Mas que frio! Jesus chamou somente mulher? Mas aí eu comecei a estudar as Sagradas Escrituras e os evangelhos, eles foram escritos em grego, no original. E o termo mulher no grego
Amém. Ele diz: "Digo deles que eu te faça, mas ainda não é chegada a minha hora." Oh, glória. O que quer dizer esse versículo? Estudando os evangelhos, eu observei que sempre que Jesus fazia um milagre, ele pedia para a pessoa não contar. É. Por quê? Porque os sacerdotes, os opositores, procuravam algo para matar Jesus antes do tempo. Então ele faria sim aquele milagre, ele perguntou para mim o que é que eu faça, mas ele disse: "Não é chegada a minha hora, não se pare, não acelere." Eu sei que Maria talvez estava louca para ver o seu filho brilhar, e a gente que é a mãe anseia por isso, para ver um filho bem sucedido, né? Um filho profetizando, louvando. Amém. Eu fico ansiosa, o Pedro é pequenininho, e eu disse: "Ai meu Deus, o Pedro quando crescer, não." Eu digo: "Deus, usa o meu filho ainda na sua inocência. Já usei ele agora." E ele imagina essa ânsia na Maria de querer que Jesus seja usado, que faça as coisas que se manifestem como Deus. E ela diz: "Tudo bem, eu vou fazer o que me pede, mas ainda não chegava a minha hora." E Amém. às vezes a gente quer acelerar as coisas. É, A Pai. gente quer as coisas para ontem, e eu estou para te dizer que isso é normal. Diante do que temos vivido, a gente vive no instantâneo, no rápido. A gente está acostumado a fazer as coisas com uma velocidade. A tecnologia nos ajuda a fazer as coisas mais rápido. E a tecnologia ajudou muito o ser humano, mas ela também retardou o tempo de espera. Ninguém mais gosta de esperar numa fila, ninguém mais gosta de esperar uma propaganda, e ninguém mais gosta de esperar a resposta de Deus. É verdade, Pai. Aí se está demorando muito, vai lá e toma a decisão. Mas se tu perguntou para Deus, e se Ele diz que quer que eu te faça, você tem que confiar de que leve o tempo que levar, Ele vai fazer. Amém, Sem Jesus. tomar a tua própria atitude. Amém, Jesus. Maria esperou as ordens de Jesus. Mas ela falou: façam tudo quanto Ele vos disser. Amém. Ela não meteu os pés pelas mãos, ela não saiu e provendo um mês, ela deixou Jesus tomar conta da situação. Oh, glória. Talvez falte isso na tua casa. Talvez está faltando você orar, você entregar suas petições a Deus e confiar em coração. Amém, De que Ele vai Jesus. resolver, de que Ele vai dar a porta, de que Ele vai transformar, de que Ele vai salvar. Como é que vai testemunhar as coisas que Deus faz na tua vida se tu não tem a paciência de esperar? Amém. Amém. Busquei com paciência o Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Busquei, esperei algumas versões. Então é importante esperar o tempo de Deus agir, para que venhamos presenciar o milagre, testemunhar o milagre e vivenciar o milagre. A palavra também vai falar: e estavam ali postas 6 calhas de pedra para as purificações dos judeus, em cada um cabia 2 ou 3 metradas. Para que serviu aquelas calhas? Semanalmente era colocado águas naquelas calhas. Os sacerdotes faziam os rituais, se sujavam, né, com pelo, com sangue dos animais, né, faziam os rituais lá, de acordo com o pecado das pessoas. Depois eles vinham com aquelas mãos sujas, fisicamente e espiritualmente, e lavavam a mão daquelas águas. E aí saíam. Então, aquelas calhas serviam para isso, um lugar de sujeira, de imundícia, um lugar que limpava, mas que ficava sujo. E Deus olhou para Jesus olhou para aqueles vasos, que talvez dissessem: mas como que esse homem vai fazer esse milagre? Se não tem vinho, não tem nenhum vinho, não tem um vaso mais, mas aquelas calhas para Deus servem. Amém, Jesus. Amém. Talvez você pense: mas eu já errei tanto, eu já pequei tanto, eu já fiz promessas para o Senhor que eu não pude cumprir, eu me sinto suja, eu me sinto distante de Deus, eu me sinto vazia, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais cuidar da palavra, eu decepcionei Deus. Mas saiba que para Deus você ainda serve. Amém. Amém. Deus ainda se importa com você. Amém. Deus ainda se importa com a tua vida. E Ele manda te buscar, Ele manda te resgatar, e Ele vai ver uma nova utilidade para você. Ele vai ver uma nova utilidade, um novo serviço para você. E é isso que Ele faz. Jesus olhou para aquelas caras que ninguém dava nada e disse: é nessa cara mesmo que eu vou fazer um milagre. Nós precisamos ter um coração obediente e não julgar aquele que Deus quer usar. Amém. Aqueles funcionários foram obedientes, não questionaram Jesus, não falaram quem é esse, né, para mandar pegar a taça da purificação lá dos judeus. Eles não questionaram, mas eles obedeceram a Jesus. Sabe por quê? Eles
Eles não tinham outra saída. Ia ser um fiasco na festa. Imagina faltar comida no meio da festa, faltar a bebida no meio da festa. Imagina aqueles amigos, imagina a vergonha de Maria. Né? Poxa, né? Eu disse, né? Eu tinha que fazer. Ou a vergonha daqueles amigos que com tanto carinho convidaram todo mundo para o erro de cálculo, talvez. Ou por não organizarem direito. Mas Jesus vem, Ele organiza, Ele tem uma Amém, Jesus. Glória. Amém, Amém. Jesus. E Ele mandou então chamar, encher essas águas e encher até em cima, para transportar mesmo. E Amém. Jesus não faz nada pela metade do caminho. Glória. Ele manda encher. Ele Amém. manda transportar, porque é assim que Ele quer usar. Amém. É assim que Ele quer fazer. Vaso vazio não serve para nada. Amém. Jesus quer usar é vaso cheio. Amém. Mas você tem que se permitir, largar a velha vida, largar os velhos hábitos, largar a velha rotina, botar essa água toda fora e deixar Deus te encher da água limpa. Amém. Aí botaram água limpa naquelas tábuas. Amém, Jesus. Botaram cheiro de água limpa naquelas tábuas. Glória. E vai dizer então, enchi de água essas tábuas, encheu até em cima. Eu tenho sede de Deus vivo. Amém. Diz a palavra do Senhor. Glória. Essa água viva, essa água que jorra para a vida eterna. Amém, Jesus. Ele é a água viva que tu precisa. Está com enfermidade, clama o sangue de Jesus na tua vida. Amém. Está com problemas, conta para Deus. Amém, Jesus. Está com projetos, com planos. Sabe como é que eu faço para as coisas darem certo na minha vida depois que eu amadureci um pouco mais? Meses antes, eu já começo a falar. Deus, eu tenho vontade de fazer tal coisa. Vai me buscando. Vai na frente, vai me mostrando quem vai fazer isso por mim, quem vai fazer aquilo. Até eu vou fora, qualquer coisa. Já vai escolhendo por mim, vai vendo o dia, a hora. Já vai lendo todos os seus anjos aí, para os demônios não virem perturbar. Amém. Vai orando, já vai orando. Eu tenho vontade de fazer isso, qualquer coisa. Se tem uma coisa que eu aprendi, que Deus se importa com a tua vida por inteiro. Amém. Seja na área física, profissional, espiritual, financeira, a gente limita o agir de Deus na nossa Amém. vida. Amém, Jesus. A gente limita a presença de Deus na nossa vida. Deus quer nos usar por inteiro. Deus quer nos abençoar por inteiro. Então falta o que? Entrega. Falta entregar. Mulher que tem campo de voz, Jesus entrega esse problema e nós não resolve. Tu foi convidada para estar nessa casa. Aleluia. Resolve. Tem que entregar nas mãos de Deus e confiar que Jesus vai resolver. Amém, Mas Pai. também tem que ser obediente a Ele, que nem eles servos obedeceram. Fizeram tudo o que Jesus disse. E disse, eles tiraram agora, não, olha só, enchi aqui em cima. Jesus só mandou encher. Tiraram agora e levaram a mestre Sala e eles levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde vier, nem que sabiam os empregados que tiraram a água, chamou o mestre Sala e o esposo e disse: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o vinho. E eu quero fazer uma ressalva aqui nesse texto. E é uma polêmica para muitos, mas para mim é clara. Porque quando eu estudo a palavra, o Espírito Santo fala assim no meu coração. Amém. Este vinho aqui, eu penso que não é um vinho alcoólico. Eu penso que não é. Muitos vão dizer, mas Jesus bebia com os seus discípulos. Mas se Jesus bebesse vinho alcoólico, ele ia ir contra a própria palavra de Deus. Se a gente ler, quer ver, olha só, a palavra vinho chama-se oinos no original grego. Tem que analisar, porque ela foi traduzida para nós. Para os judeus, para eles, faz muito sentido, porque foi escrita na sua língua materna. Né? Para eles lá, né? Tanto o hebraico quanto o grego. Mas para nós não foi traduzida para nós, e às vezes uma palavra que tem nas outras línguas não tem na nossa e é substituída por alguma palavra que vai nos dar entendimento. Então, essa palavra vinho, no original, chama-se oinos. E poderia ser alcoólico ou não. É uma palavra genérica. E dizem as escrituras que através deste milagre ele manifestou a sua glória. Eu penso que Jesus jamais manifestaria a sua glória e embebedando as pessoas. Também não iria contra a própria palavra de Deus, que diversas vezes condena a embriaguez e mostra sérias consequências da vida pratica. Olha o que diz em Abacuque 2:15. Ai daquele que der de beber ao seu companheiro. No princípio era o verbo, os verbos
Amém. Ou seja, do suco da uva. A alta qualidade daquele suco. Uma coisa gostosa de tomar 100%, sem adição de açúcar, sem fermentado ou não. Por que Sansão não podia nem comer do cacho da uva? Porque a uva por si própria, quando ela é gelada, ela pode até fermentar. E não saber com não discernir, será que esse que está no jarro, esse é alcoólico, não é? Jesus não dava essa besteira. Para não cair em tentação, para não se embriagar. Mas isso era só para os levitas, para o sacerdote, era só para aqueles que eram separados. Mas vem cá, Jesus não era o sumo sacerdote? Amém. Jesus não acabou com isso quando ele veio? Amém. Não é o desejo dele que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo? Não Amém, significa Jesus. que há contenda, mas cheios do Espírito Amém. Santo de Deus. Glória. Amém, Jesus. Então, o desejo dele é que nos enchamos do Espírito Santo. E por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque eu acho isso importante. Eu acho muito importante porque vai dizer que depois disso a glória dele se manifestou naquele lugar. E uma pessoa embriagada não enxerga milagre. Uma pessoa embriagada não consegue olhar para Jesus e ver ele Messias. E vai dizer que provaram daquele vinho e eles creram em Jesus por causa disso. Está na palavra, não estou inventando. Amém. Se nós começarmos a ler a palavra, ela é muito clara. E Jesus principiou assim os seus sinais que era na Galileia. E manifestou a sua glória, olha, os seus discípulos creram nele. É necessário sobriedade para crer nas coisas de Deus. Gênesis capítulo 9, 20 e 25. Tu sabe o que eu penso, meus irmãos? Mas a Bíblia não deixa muito claro se é pecado ou não. Mas eu digo assim, olha, se eu quero ser muito usada por Deus, eu vou fazer de tudo para ficar longe das tentações. Amém. Se eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus, se eu quero ser cheio de unção, se eu quero ter uma vida transformada, para que eu vou tentar o Senhor meu Deus? Para que eu vou tentar a minha própria carne? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tem coisas que por mais que permitido não nos convém fazer. Se é para denegrir a imagem de Deus, a imagem de Jesus, daí vai falar que o Senhor é a nossa bandeira, ou seja, você carrega o nome de Jesus por onde você passa. Amém. Glória. Então você tem que ter cuidado com a forma com que você fala, a forma com que você anda, a maneira com que você come, a maneira com que você bebe. Você precisa cada vez mais se tornar a imagem e semelhança de Cristo. Amém, Pai. Eu anotei Gênesis 9. Do 20 ao 25. Então, se é para mim iniciar ao pecado, se é para mim tentar o pecado, eu prefiro ficar longe. Porque eu percebo que quanto mais eu fico longe das coisas carnais e terrenas, mais eu preciso de Deus. Amém. Então, se eu quero muito ser usado por Deus, então eu preciso cada vez mais me abster dessas coisas que podem me fazer pecar. Gênesis 9, do 20 ao 25. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu o vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio da sua tenda e viu cair o pai de Canaã desde seu pai. E fez saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram 6 de Jafé uma capa e puseram-lhe sobre ambos os seus ombros. E vindo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho. E soube o que seu filho menor lhe fizera e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja dos seus irmãos. Então veja que o vinho ele trouxe embriaguez para Noé e trouxe o que? Vergonha, de forma que ele amaldiçoou o próprio filho, por um problema que ele causou. Vamos ler também Levítico capítulo 10. Eu vou ler para que vocês não tenham dúvidas quando lhe questionarem sobre isso. Vocês podem pensar no que quiserem, vocês podem tomar as suas conclusões. Mas Deus me trouxe aqui hoje para mostrar através da palavra os argumentos que o próprio Deus nos dá. Levítico 10.